E quem já ouviu esse termo? Nascemos para vender. Quando eu coloco o termo nascemos para vender, quer dizer que desde o berço nós aplicamos essa técnica. E todo mundo vende, seja ele doutor, seja ele enfermeiro, seja ele psicólogo, advogado, que não trabalhe com venda direta, mas no fim, ele é o quê? Vendedor. Por isso que é o nome da palestra Nasci para Vender. E a partir daí, o Nasci para Vender é o primeiro choro da criança. Mães que escutam esse barulho, ainda mais que acabaram de ter o filho, chega a se arrepiar. Por quê? Porque gera uma emoção. E quando gera uma emoção, você gera o quê? Uma venda. Por que você acaba comprando seu filho quando ele chora? Ele vai lá, você fala assim, não vai ganhar doce hoje. Ele vai lá e começa a chorar. O que você faz? Geralmente, acaba cedendo. Porque mexe com a nossa emoção. Por isso que quando você vai vender para o cliente, já dizia Roberto Justus, você emociona ou você diverte o cliente? Porque na emoção que você gera, impactando, quando você pega ela desprevenida, você acaba tendo o quê? Empatia. A empatia, ela gera venda, porque quantas vezes você já comprou de alguém que você não conhecia, por uma conversa legal, te gera uma emoção e você acaba comprando? Muitas vezes. E quando você diverte? Por que nós gostamos tanto de comédia, assistimos às vezes muitos canais, acabamos comprando algumas ideias? Porque nos diverte. Muitas pessoas gostam de comédia, porque a diversão faz ela comprar um conteúdo. E para fazer essa venda bem feita, o que nós fazemos? Nós temos que criar histórias, criar conteúdos, criar as emoções dentro da história. Igual eu digo, por exemplo, você vai em qualquer lugar e tem interesse em alguém. Se você chegar e falar para ela assim, ou para ele, quero ficar com você. Simplesmente é estranho, né? Não soa legal. Mas quando você gera um contexto, você conta uma história, fala de onde você vem, quem você é, o que você gosta, quais são as atitudes e essas outras coisas, você gera o quê? Uma afinidade e novamente se gera empatia. Então a arte de criar histórias, que é o storytelling, que é mais conhecido como você vender o produto, gera venda. Por exemplo, quantas vezes você já pegou algum aparelho, alguma comida que tem uma história por trás? Por exemplo, a pizza. Quando você vê a pizza, alguém vai te vender lá na cantina romana, lá em Campo Grande. Ele gera uma história atrás disso. A cantina romana foi fundada em 1980, feito por italianos, com a massa própria da Itália, com recheios especiais. Você gera essa criatividade no cérebro. Por isso que é tão importante você fazer o quê? Storytelling. E aí que começa o poder do relacionamento. Por que o poder do relacionamento? Quando nós nos relacionamos, nós fazemos vendas. Então, a venda ela é o início do relacionamento até o fim. É o que eu vou descrever durante a palestra aqui. Por exemplo, quando a gente está conhecendo as pessoas e querendo nos relacionar, é o quê? É quando o cliente não sabe o que ele quer. Você vai lá na festa, você não sabe o que você quer. Mas você pode se interessar por alguém lá, não pode? Ou fazer a pessoa se interessar. Então, depois que você interessa, se gera um namoro e depois do namoro, o casamento. Aposto que tem umas pessoas aqui que já dão só porque eu falei em casamento. Mas esse é um casamento do jeito diferente. E aí eu vou explicar também, às vezes, alguns problemas do casamento que pode resolver aqui na venda. E quando você procura alguém no seu perfil, você acaba gerando o quê? Um avatar, mas não esse avatar aqui. Por exemplo, tem pessoas que gostam de pessoas loiras, pessoas morenas, pessoas ruivas, brancas, pardas, negras, olhos claros, olhos escuros. E é assim que você traça na hora de você vender para o seu cliente. Como? Você tira o perfil do seu cliente que você quer atacar. Você fala com o seu cliente do jeito que você gostaria que ele ouvisse.
Então você afunila e vende mais diretamente. Ou você sai dando tiro por aí? Não. Você já tem algum perfil que você gosta, que está traçado, e você faz uma venda diretamente para ele. Fala o que ele gosta de ouvir. Só que tem alguns problemas. Nós temos casos em empresas, às vezes até casos pessoais, não vou julgar, mas tem vendedores prateleiras. O que são vendedores prateleiras? São vendedores que se acham Brad Pitt ou Angelina Jolie. Eu não sou um vendedor prateleira. Por quê? Quando eu falo Angelina Jolie e Brad Pitt, eles só pegam um produto, eles acham que você vai comprar só porque ele é bonito. Não. Você tem que pegar e fazer uma venda direta. Você tem que convencer o cliente, fazer ele acreditar no produto. Por que isso? Por que eu falo isso? Se não precisasse convencer o cliente, se o produto fosse tão bonito, você ia lá na prateleira e pegava cerveja igual vocês pegam no mercado. É igualzinho. Você não precisa vender cerveja para quem bebe. É só você chegar, colocar na prateleira, ele vai e busca e compra. Então a gente precisa fazer umas vendas mais diretas, convencer o cliente, falar de um jeito diferente e ter esse poder do relacionamento. E quando eu falo no poder de relacionamento, eu vou ensinar vocês a amarem de verdade, que é o Golden Circle. Será que nós amamos de verdade? Será que nós realmente amamos de verdade? Eu gostaria... Microfone. Eu gostaria de vender essa caneta para vocês. Mas eu vou escolher uma pessoa para vender uma caneta para mim. O Chamelzinho aqui, ó. Vende essa caneta para mim, Chamel, por favor. Como? Ah, não tá funcionando. Putz. Pode falar. Nossa, levanta, Chamel. Vender uma caneta para você? Sim. Uma caneta para mim. Não, eu empresto. Bonita essa caneta. Bonita. A Sinox. A Sinox. Você precisa de uma caneta para você assinar o seu documento. Você precisa da caneta para você assinar o seu documento. Eu vou te vender essa caneta por R$1. Vai vender por R$1? Tá caro. R$1? Tá caro. Tem 50 centavos. Posso fazer. Obrigado pela colaboração, Chamel. Quando ele pega e ele cita algumas coisas da caneta, o que acontece na verdade? Ele falou o que é isso. A primeira palavra que ele falou é uma caneta. Qual que foi a segunda opção que você colocou? Como? Como ela é? Ah, é de aço inox, é de metal, entre outras coisas. Deu características. Esses dois que você falou são comparáveis. Eu consigo comparar essa caneta com uma outra caneta. Você fala assim, olha, eu tenho uma caneta aqui, ela custa R$50. Mas uma caneta é uma caneta. Eu posso pegar uma Bic e ela vai fazer a mesma função. E depois você respondeu como, você deu característica. Eu posso comparar. Olha, a outra caneta que é de alumínio, ela é mais barata. Ou outras características. E por último, você contextualizou o porquê que eu deveria comprar para assinar o documento. Mas no Golden Circle, ele funciona de forma totalmente diferente. Que é como? Você vende primeiro o porquê. Por que eu deveria comprar essa caneta? Por que, ao contrário, por que o cliente deveria comprar essa caneta? Primeiramente, você torna a experiência. A experiência você não consegue comparar, você não consegue mensurar. Eu chegaria e perguntaria para você, Chamel, o que você é? Aí você vai falar assim, eu sou corretor de imóveis. Eu pegaria e falaria para você, Chamel, quanto valeria você conquistar o seu cliente? Aí você vai falar, tantos. Imagina, se você der uma caneta Bic para o seu cliente assinar, o impacto negativo que você vai gerar. E se eu te der essa caneta, imagina o impacto positivo que você vai dar. Você acha que ele assinaria mais feliz ou mais triste? Bem mais feliz. Você consegue comparar essa experiência com outra coisa? Eu te gerei uma experiência que você não teve e que você não consegue comparar com outras experiências. Por isso que a maioria dos produtos você vende pelo porquê.
E depois você vai falar o como. Como ela vai te resolver? Ah, ela tem uma tinta que ela é resistente, ou uma ponta mais fina que não borra. E por último, você joga no o que ela é. Ela é uma caneta esferográfica. Último. Aqui ele já estava conquistado, porque você deu experiência para ele. E quando você vai falar o valor, não se torna tão impactante em comparativo. Então essa é a diferença na hora de amar de verdade. E por que eu coloquei vou te ensinar a amar de verdade? Porque eu quero trazer vivências, experiências para vocês. E essa parte de amar de verdade é quando você tem que gostar da pessoa pelo que ela é, que ela traz de experiência boa para você. Ou você casa só com sua esposa, ou com seu esposo, ou namora, entre outras relações, só porque externamente ela é bonita, ou ele é bonito. Vai acabar isso. Uma hora, a experiência que ela está te passando vai dar o término do relacionamento. Você tem que casar pela experiência, pelo que faz te sentir bem, sentir feliz, entre outras coisas. Por isso que eu comparo com o Vou Ensinar de Amar de Verdade. Você vem de dentro para fora. Por último, vem o externo. O externo é importante, mas por último vem o externo. E eu vou usar o quê? A linguagem corporal. Quando nós falamos em linguagem corporal, vocês sabem o quanto é importante a linguagem corporal? Imagine quantas atitudes que você faz que pode gerar impacto na hora da venda. Por exemplo, se você pega e cruza os braços, você gera sinal de desinteresse. Igual diz o professor Perrone, se você desvia o tronco, você está se desinteressando da conversa. Ou você joga os olhos para cima, ou você começa a se movimentar bruscamente, entre outras ações. Igualmente também do outro lado acontece isso. E vai de você conseguir distinguir qual que é a sensação positiva ou negativa para quebrar esse paradigma dele. Por exemplo, se ela cruzou os braços, a pessoa, o seu cliente, vá, coloque a mão no ombro dela, fala assim, você está desconfortável? Ou você oferece um café, uma água, alguma coisa para ela segurar, e ela vai sair dessa posição. Isso ocorre muito em técnicas de negociação. Vocês sabiam que em técnicas de negociação não é utilizado cadeira sem braço? Por quê? Quando nós temos cadeira sem braço igual nós temos aqui, nós o quê? Cruzamos os braços. Imagina o quanto é desconfortável. Então, quando você vai fechar negócio, geralmente é colocado cadeiras que se apoiam nos braços para evitar desconforto e que cruzem efetivamente os braços. Muitos devem ter ouvido falar, muitos são vendedores aqui, mas eu quero tocar para vocês nos gatilhos mentais. Tem diversos gatilhos mentais. O que é o gatilho mental? É uma ação involuntária do seu cérebro que economiza energia. Então, ele acaba tomando pela emoção, impulso. Mulheres conhecem muito bem o que é isso, comprar por impulso, eu acredito, né? Quando você vê alguma coisa legal, tá lá na loja, vai, compra. Fala uma palavrinha bonita, compra. Isso é impulso. E quando falamos dos gatilhos mentais, nós temos a escassez e urgência. São gatilhos distintos, porém eles são utilizados geralmente juntos. O que é escassez e urgência? Alguém sabe o que é dia 29 agora? Alguém sabe? Black Friday. O que é o Black Friday? Nada mais é que escassez e urgência. Por quê? Escassez é definida por tempo. Ele só ocorrerá nos Estados Unidos, por exemplo, no dia 29. Urgência é um dia só. Ele tem 24 horas, você tem 24 horas. Então a urgência é definida pelo quê? Por tempo. E eles são utilizados também a prova social. O que é prova social? Alguém já foi viajar, foi para uma cidade desconhecida. Quando você vai para uma cidade desconhecida e você quer comer fora, você roda a cidade, e aonde que você vai parar? Aonde? Um barzinho mais cheio. Por quê? Isso é prova social. Onde tem gente, quer dizer que é bom. Você tem medo do quê? De se frustrar. Então sempre a gente Maria, vai com as outras em várias ocasiões, por causa do quê? Nós temos medo de se frustrar. E por que nós temos medo de se frustrar? Porque geralmente quando nós estamos acompanhados, a outra pessoa vai falar assim, eu te falei que ela é ruim, eu te avisei, e não sei o que, Aí você fala assim, não, eu vou tentar errar menos. E você vai pela prova social. A reciprocidade. Esse é um gatilho incrível. Incrível, que ele deveria ser utilizado de forma natural, sem querer nada em troca. Quando é recíproco,
é gostoso, é legal. O que é reciprocidade? É você se doar, é você se dar. Só que a reciprocidade, se ela é feita de forma com intenção, o que acontece? Não cai, não cola o gatilho. Que é a mesma coisa que você brigou com a sua esposa, com o seu esposo, aí você vai lá e chega todo cachorro manco, com um buquê de flor. Vai colar? Vai colar? Não. É reciprocidade o quê? Forçada. A reciprocidade ela funciona quando você dá sem querer nada em troca. Muitas vezes você vai em algum ambiente, algum restaurante, em amigos, conhecidos, e eles acabam te dando alguma coisa de graça, assim, sem cobrar nada. Ou você vai no borracheiro, você furou o pneu, ele troca o pneu e fala, quanto que é? Nada não. Pode ter certeza que você vai indicar ou você vai retornar lá, porque a reciprocidade é muito forte. E a curiosidade e a novidade. Eu acho que todos têm esse problema. O ser curioso faz nós agirmos por impulso. E o impulso é o quê? Gatilhos mentais. Então, por exemplo, eu tenho um barzinho e eu quero gerar uma novidade para vocês, gerar esse gatilho. O que eu faço? Eu fecho, fico 2 dias fechado, anuncio, boto marketing digital, rádio para tocar, carro andando, que ele vai ser reformado. Daqui 2 dias você abre. Vai estar cheio ou vai estar vazio? Por quê? Quem aqui é curioso? Todo mundo é curioso. Todo mundo quer conhecer uma novidade. Lança celular novo, todo mundo está lá olhando, lá procurando. Lança roupa nova, está todo mundo lá procurando. Lança qualquer coisa, todo mundo está pelo menos olhando. Homens, carros, mulheres, carros e roupas, entre outras coisas. Não sendo generalista. Mas lançou uma novidade que nós gostamos, a gente vai atrás e se tiver cash, a gente compra. E o último gatilho que eu selecionei, que é o porquê. Muitas vezes nós acabamos deixando de lado isso, no porquê nas vendas. Por exemplo, quando você explica para o seu cliente por que ele deveria comprar. Você lembra o porquê na caneta, Chamel? É o mesmo porquê do gatilho. Por quê? Você tem que gerar emoção, ele sentir isso, a necessidade. É o porquê você deveria comprar. Porque você vai assinar um contrato que vale muito dinheiro. E imagina você ir com a caneta Bic, uma compactor. Só o presidente Bolsonaro. Mas fora isso, é a importância, entendeu? E agora é uma parte muito difícil. É o não. O não machuca, dói, atrapalha, entre outras coisas. Quando a gente ganha o não, nós vamos para a lona. E a gente tem que saber lidar com isso. Com o não do cliente, com o não das pessoas. Isso gera muito impacto no seu dia a dia e nas vendas. Acaba atrapalhando. E você absorve isso e desconta em quem? O cliente. Você acha que o seu problema é maior do que o dos outros. Por isso que eu quero mostrar para vocês um vídeo que vai fazer muito sentido para pessoas que hoje reclamam, que chega lá, o cliente não compra, fica xingando, resmungando, ou você vai sair de uma venda lá, não consegue vender, você volta para sua casa, deita na cama, fica se esperneando e reclamando. E vocês vão ver que às vezes o seu problema é tão pouco, mas tão pouco, comparado de muitas pessoas. Acho que está sem som. Dá um clique na tela aí, por favor. Pode aumentar. É a falta de dinheiro. A falta de oportunidade. Eu e meu pai estamos numa guerra. Com muita saudade do meu país. É verdade. Transportes públicos. Muitos tiros. Presente na hora que eu falar minhas coisas. Por favor.
sentir. Relaxa. Não fique triste. Tristeza não ajuda em nada. Parece um fraquinho assim, chorando, você não é um cara forte. Guerreiro. Eu resolvo sozinho. Numa boa. Na verdade, mas a gente podia ser alegre, podia rir e não chorar, porque se você chora, você só se volta pra baixo. Faço natação, capoeira, vou começar a fazer basquete. E você tá aí se lamentando, triste? Eu sendo bravo, você vai ter que... respirar. Eu não tenho que ficar triste. Ficar feliz do que eu sou e o que eu sou hoje. Você não acha que essa ideia é um problema muito pequeno? E aí? O problema de vocês é tão grande para fazer vocês desistirem de qualquer coisa, de ficar culpando os outros pelos problemas de vocês? Eu acho que não. Acho que todo mundo chegou aqui bem, chegou disposto, chegou com saúde. Problemas pequenos a gente resolve, mas tem pessoas com problemas grandes que se transformam, que mudam os pensamentos das pessoas. E é assim que a gente nos tornamos maiores e grandes, fortes. O seu problema é seu problema. Resolva, não desconte nas outras pessoas. Tem pessoas com problemas muito maiores que você. Não é verdade? Vira para a pessoa do lado e fala assim: que problema você tem que você não pode hoje resolver? Eu acho que todo mundo tem um problema que consegue resolver, só que aqui fica: tá difícil, e reclamando. Chega pro amigo, resmunga, fala: tá difícil, não consigo resolver, tá foda, tá corrido, não sei o que, só desculpa. Você acha que pessoas como eles ficam dando desculpas? Não adianta se vitimizar e não adianta descontar nos seus clientes quando você sofre por alguma coisa. Vai lá, vai pro seu serviço, vai para qualquer coisa que você faça, dê o seu melhor, igual essas crianças dão o melhor delas. E a partir disso, do não, temos o namoro é o primeiro teste para o casamento. Essa frase na hora das vendas é quando o cliente gostou do produto, ele vai e compra. Se ele comprou a primeira vez, ele está conhecendo. Quando ele volta a se reencontrar, ele está o quê? Namorando. Você fideliza o cliente e começa a fazer ele ver de uma forma diferente as vendas. Porém, há um problema. O que acontece na hora das vendas? Por exemplo, tem isso aqui, eu comprei esse produto. Ok, no começo do namoro, ajoelha no chão, pede um namoro, dá flores, cola balãozinho no teto, faz de tudo. O começo do namoro é lindo. Mas acaba acontecendo o quê? No namoro vai indo, você vai largando, descapengando, e aonde que acaba indo? Se no namoro você não entrega, já não se esforça, imagina depois que casar, é game over. Por que o game over na hora do namoro? É o pós-venda. Quantas empresas vocês conhecem que faz um pós-venda? Faz um efetivo namoro com o cliente? Alguém conhece? Eu duvido que sejam muitas, porque o pós-venda às vezes acaba sendo deixado de lado. Você no começo você entrega flores, faz jantarzinho romântico, faz de tudo, mas chega no final, o que você faz? Deixa a desejar. Então, entrega, mas depois para de entregar e acaba o relacionamento. Mas quando isso é bem feito, o que acontece? Você tem que se sentir como se fosse o cliente. Você tem que colocar na pele do cliente. Será que você gostaria de ser deixado de lado? Será que você gostaria de desinteresse das pessoas? Será que você gostaria que você não fosse escutado, ao menos olhado na hora da venda? Porque eu conheço muitos lugares que ninguém olha.
O vendedor te trata assim, parece que você está fedido. Então você tem que sentir como cliente, você tem que colocar na pele do cliente. E se errou, acontece muitas vezes nas empresas. Se você errou, você tem que pedir desculpa, não tente justificar seus erros. E quando eu coloco não culpa ninguém, é que a maioria das empresas fazem o quê? Eles culpam um fornecedor, mas o cliente comprou de quem? De você. Você vai e resolve, você fala, pega pra você e resolve. É igual a mãe fez com essas crianças. Tinha problema? Tinha. Foi lá e resolveu, colocou uma camisa, pediu desculpa. Resolveu o problema. Então, se tem problema, resolva. E aí, nós chegamos aonde? O efetivo casamento. Nós nos conhecemos, nós namoramos, entre outras coisas, e chegamos aonde? No casamento. Só que o casamento é o quê? Até que o Mastercard não passe. Às vezes as empresas acabam deixando de lado se você não está comprando, né? Para de fazer o pós-venda. Só que tem uns casamentos que são tão bem feitos, mas tão bem feitos, que são os casamentos, por exemplo, do iPhone. Pessoa que compra iPhone, ela é casada com a marca, ela tem fidelidade, ela defende com unhas e dentes, dá porrada se você falar mal do telefone. Se tornaram o quê? Casados. Tem as brigas do casamento, se bate e tudo mais, estão casados, defende com unhas e dentes. E também tem o caso mais recente dos recém-casados, que é a mesma coisa que quando você casa, tá nos primeiros anos de casamento, você fala pro amigo, ó, casa que é bom, vira pro outro, casa que é bom, casamento é a melhor coisa. Se não fosse o casamento, eu não tinha melhorado, não tava na manguaça até hoje. São o quê? Os discípulos de Xiaomi. Quem compra Xiaomi quer convencer você de que tudo quanto é jeito que casar é ótimo. Então, ainda o casamento do Xiaomi tá o quê? Maturando, tá se maturando. Ainda não é efetivo, igual do iPhone. O iPhone, pessoa que compra iPhone, troca por iPhone, troca por iPhone, troca por iPhone. Ele casou, ele não troca. Tá amando, tá em lua de mel. E sempre seja grato por quem compra você na derrota, na vitória e faz você se tornar uma ótima pessoa. Então você tem que acabar agradecendo a todo mundo que compra de você, seja cliente, seja amigo, seja parente, seja pais e mães. Hoje eu me sinto no dia do meu TCC. No dia do meu TCC, eles estavam aqui. E no meu primeiro dia, que hoje quiçá será meu primeiro dia de glória, eles estão aqui presentes de novo. Então eles são meus maiores clientes. Eles jamais deixam de comprar a minha vitória ou a minha derrota. Então eu gostaria de chamá-los para agradecer vocês por sempre serem meus melhores clientes. Obrigado. Te amo. Te amo muito. Obrigado por estar aqui comigo nesse dia, tá? Obrigado. Obrigado. Te amo. Eu tô aqui esse dia. Obrigado mesmo. Bom, seja grato aos seus clientes. Façam eles sempre comprarem de vocês. Seja grato pelo que eles fazem por vocês. Nunca culpe seus clientes. Seja o melhor para eles.